Caso chocante vai contar o caso de Bud Musso. Bom, esse na verdade foi um caso que acabou chocando muito o pequeno município de Texas. A história de um homem que tinha uma mente de um menino, uma criança de 8 anos de idade, que acabou sendo morto covardemente por uma família dessa mulher, Suzane Passo, de 59 anos. Suzane, ela foi condenada em 1999 por ser uma líder de um grupo de pessoas que torturou e Louis Bud Musson. O corpo de Musson foi encontrado em 1998 em uma vala com dezenas de cortes e queimaduras de cigarro e crânio fraturado e costela quebrada. Basso recusou-se a prestar declarações e sua última refeição foi a mesma das outras presidiárias, já que o Texas não permite mais pedidos especiais de alimentação. Ela foi a 14ª mulher a ser executada nos Estados Unidos e quinta no Texas desde 1976. Basso foi oficialmente declarado morto em 6h26 na quarta-feira, 11 minutos depois de receber injeção letal. Suzane conteve lágrimas e sorriu para os amigos ao se tornar a 14ª mulher a ser executada nos Estados Unidos desde o reinício da pena capital. Uma mulher de 59 anos que foi considerada culpada em 1999 por liderar um grupo de bandidos para torturar e assassinar cruelmente Louis Bud, um homem com deficiência mental, e ela convenceu a se mudar com ele para o Texas com a promessa de casamento. As execuções de mulheres são pouco comuns nos Estados Unidos. Apenas 5 mulheres no Texas foram condenadas à morte desde que o Supremo Tribunal retornou a pena capital em 1976. E esse foi um caso que eu vou contar agora, que vocês vão conhecer aqui no caso chocante. A triste história de Louis Bud Musson, um homem que teve seu sonho, queria ter seu sonho para construir ao lado da pessoa que ele amava, porém, o que ele não esperava é que seu sonho se transformaria num terrível pesadelo, que você vai conhecer agora no programa Caso Chocante. E se você tem um estômago fraco, não quer ver esse tipo de tortura, eu aconselho que você feche logo esse vídeo, porque o vídeo é totalmente pesado. E então, bora pro caso de hoje. A horrível morte de Bud Musson. Em 1998, o corpo de um homem foi encontrado em uma vala em Galena Parks, Texas. Ele foi identificado como Bud Musson, um homem com deficiência mental que se mudou para o Texas na esperança de se casar com uma mulher. Era por volta das 8h30, no dia 26 de agosto de 1998, quando um corredor se deparou com uma cena horrível perto de um vala no quarteirão 2100 de North Main, Galena Park, Texas. Era um corpo de um homem. Evidentemente, ele foi vítima de um ataque brutal, contínuo, e ele teve contusões e escoriações da cabeça aos pés. O homem foi identificado como Louis Bud Musson, de 59 anos,
pouco depois do corpo ser encontrado. Susan Basson, de 44 anos, foi à delegacia de polícia da cidade de Jacinto para denunciar o desaparecimento de Bud, com quem morava. Os investigadores imediatamente suspeitaram de Susan quando ela e seu filho de 23 anos, James O'Malley, vieram identificar o corpo de Bud. Susan se envolveu em uma falsa histeria quando James estava completamente inexpressivo. A mãe e o filho seriam levados para o interrogatório e James faria uma confissão perturbadora dizendo aos investigadores que Bud havia sido morto por sua mãe e ele e um grupo de outras pessoas espancaram Bud até a morte e depois abandonaram o seu corpo. Além de Susan e James, outras 4 pessoas seriam presas em Bernice Arden, de 54 anos, e seu filho de 25 anos, Craig Arden, sua filha de 22 anos, Hope Arden, e Hope Arden, de 26 anos. O velho noivo, Terence Singleton, foram todos presos, acusados na capital de Bud. Todos eles foram acusados de assassinato da capital de Bud. James divulgaria aos investigadores que sua mãe, Susan, estava tentando se tornar a guardiã legal de Bud, quando o Bud tinha 59 anos. Ele era deficiente mental e tinha a mente de uma criança de 8 anos. Os investigadores precisariam agora determinar como exatamente Susan e Bud se conheciam. Bud morava originalmente em uma casa de repouso em Nova Jersey, onde o rosto familiar ele era conhecido pela música country que emanava de seu apartamento. Às vezes os moradores locais podiam ouvi-lo cantando junto, e ele se envolveu cada vez mais em atividades religiosas e foi batizado e matriculado em aulas religiosas. Muitos anos antes, Bud era casado e tinha um filho com a esposa. No entanto, sua esposa morreu tragicamente de câncer e Bud ansiava por amor. Não havia nada que ele gostasse mais em sua vida do que ser o marido. Os investigadores descobririam que há cerca de 1 ano antes da morte de Bud, ele e Susan se conheceram em uma igreja bizarra perto de sua casa de repouso em Nova Jersey. Eles começaram que Bud acreditava ser um relacionamento romântico e Susan o encorajou a se mudar para o Texas. Bud estava cheio de entusiasmo com a sua nova vida quando viajou para o Texas para ficar com Susan. Sempre romântico, desesperado, mas solitário, Bud tinha um hábito de se apaixonar muito rapidamente por mulheres que não conhecia muito bem. Ele pretendia dar a Susan um anel de noivado que comprou com um dinheiro que ganhou empacotando mantimentos em um shopping hit. Como diria o seu filho Antônio Musso, eu disse a ele: escute, pai, você tem que ter cuidado. Eu não gosto do jeito que isso soa. Você mal conhece essa mulher. Os temores de Antônio eram legítimos e as esperanças e o sonho de Bud estavam se polarizando em direção à verdade, que o encontraria no Texas. Quando ele chegou em junho, foi recebido como enxurradas de abusos. Essencialmente, se tornou um escravo de Susan e companhia. Ele passou fome, foi algemado e espancado. Bud era o atacado sempre que quebrava alguma coisa, sempre que se movia devagar demais para eles, quando não conseguiam controlar a bexiga ou não fazia as tarefas domésticas. Se o grupo saísse de casa, Bud seria algemado.
Susan havia feito o seguro de vida de 50 mil para Bud e se candidatado para se beneficiária de seus cheques e previdência social. Quando os investigadores revistaram a casa, encontraram evidência de que Bud havia sido vítima de hábitos prolongados. Havia um lençol manchado e respingo nos rodapés devido aos ataques anteriores que lhe foram infligidos. Segundo o vizinho do grupo, eles viram Bud há cerca de uma semana antes de seu corpo ser encontrado. Ele estava com um olho roxo e sangue na camisa. O vizinho perguntou se ele precisava de ajuda e ele respondeu: "Não ligue para ninguém, porque não vão me bater de novo." James alegaria que a surra ocorreu como uma forma de disciplina quando Bud quebrou um efeito do Mickey Mouse, e a surra ocorreu ao longo de 3 ou 4 dias. O grupo sádico chutou, espancou-os com cinto, punhos, até o taco de beisebol e aspirador de pó. Após a surra final, o grupo o despiu e colocou seu corpo em uma banheira cheia de água sanitária e o limpador de cozinha antes de vesti-lo com roupa e limpá-los e jogá-lo no parque de Galena. Todos os 6 suspeitos seriam condenados a serem julgados pelas acusações de homicídios, e promotores anunciaram que Susan seria a única que enfrentaria a PM, porque ela era a força motriz por trás dos assassinatos. Os promotores acreditavam que Susan planejava matar Bud para receber o seu seguro. O julgamento revelaria um destino cruel que Bud conheceu no Texas. Ele tinha várias costelas quebradas, um crânio fraturado, quase 30 marcas de chicotada no corpo, queimaduras de cigarro, e estava literalmente machucado da cabeça aos pés. Entre os espancamentos, ele foi esfregado com uma escova de aço e uma banheira cheia de produtos de limpeza. Nos dias que antecederam seu assassinato, ele foi torturado e forçado a ajoelhar nu no chão, e ele foi espancado com algum tipo de objeto pesado e acabou morrendo devido a uma enorme fratura no crânio. Também seria divulgar que durante o julgamento que Bud havia escrito uma nota implorando por ajuda. Dizia: "Você deve trazer alguém aqui para me tirar daqui. Quero voltar para Nova Jersey em breve." Todos os 6 perpetradores seriam considerados culpados no assassinato de Bud. James O'Malley foi condenado à prisão perpétua e Bernice Allen foi condenada a 80 anos de prisão. Craig Allen foi condenado a 60 anos de prisão e Hope Allen foi condenada a 20 anos de prisão. E Terrence Singleton foi condenado à prisão perpétua. Susan Basso foi condenado à pena de morte e ela foi executada em 5 de fevereiro de 2014. Ela se recusou a prestar declarações finais e ela acabou sorrindo depois que ela recebeu a injeção letal. Suzanne Margaret Bourne nasceu em 15 de maio de 1954 em uma família de Schenectady, Nova York. Ela foi um dos 8 filhos de Florence e John Richard Bourne. Sua mãe era a irmã mais velha do assassino Robert Garron. Bourne era a mais nova das 3 meninas da família. Ela foi
AF e AS, quando criança. Uma história da família que, quando Florence pegou a filha com um maço de cigarro, em vez de fazê-la fumar, ela obrigou a comê-lo. Burns se casou com um fuzileiro naval chamado James Peake. No início de 1970, seu nome se tornou Sue Peake. Como resultado do seu casamento, os Peake tiveram 2 filhos, uma filha nascida em 1973 e um filho em 74. James Peake foi preso em 1982 por molestar sua filha e foi condenado por tomar liberdades indecentes com criança no início de 1990. O casal e os filhos mudaram-se para a residência de Houston. A família mudou o sobrenome para O'Malley e adotou a identidade irlandesa americana. Enquanto estava em Houston, ela às vezes trabalhava como segurança em um complexo no apartamento. Em 1993, Peake se envolveu romanticamente com um homem de Nova Jersey chamado Carmine Basso, o dono de uma empresa chamada Latin Security e Investigation Corp. Ela nunca se divorciou de Peake e então não pôde casar com Basso, que se mudou para sua residência. Peake ficou na casa por um período antes de se mudar para outra residência em Houston. Apesar de não poder casar com Basso, ela mudou o sobrenome para Basso e passou a se referir Carmine como seu marido. Ele morreu em 1997.